E aí pessoal, o vídeo de hoje é a última parte dos vídeos sobre os Vales do Anduin, onde eu vou falar mais sobre os Campos de Lys, região conhecida por ser o local onde Isildur foi emboscado e morto pelos orcs e onde Deagol e Smeagol acharam um anel. Bem pessoal, aproveitem, deixem um like, comentem e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos ao nosso conteúdo. Bem, os Campos de Lys são uma região dos Vales do Anduin que se encontram na junção deste com o rio Lys, que desce das montanhas nevadas ao leste. A parte norte dessa região dá para as terras dos Homens da Floresta e dos Beornins, e ao sul dá para a fronteira norte do reino de Lothlórien. A parte oriental é delimitada pela Floresta das Trevas, sendo que a nordeste se encontrava Rhosgobel, e a sudeste se encontrava a parte mais maldita da Floresta das Trevas, onde se encontrava a tenebrosa fortaleza de Dol Guldur, assombrada pelo Necromante. A região era habitada desde os dias antigos pelos Elfos Silvestres, que se desgarraram das hostes élficas e rumavam de Cuivennen, em direção ao oeste. Estes elfos passariam a habitar a floresta de Eren Lasgalen, a futura Floresta das Trevas, além dos bosques de Lindorinand, a futura Lothlórien. Eles também passaram a habitar um lago no encontro do rio Sirningla, ou Rio Dourado, com o Anduin. Com o passar das eras, o lago no encontro dos rios secou e deu lugar a um campo alagadiço coberto de flores de lis, que dariam nome tanto à região quanto ao próprio rio Sirningla. Durante a Primeira Era, vários grupos de humanos passaram pela região, rumo ao oeste, com destaque para as populações que dariam origem aos povos de Beor, Marak e Halet, que deixariam para trás, em sua jornada, vários assentamentos humanos, incluindo os primeiros que foram construídos ao longo do curso do Alto do Anduin. Estes humanos passaram a manter relações comerciais com os anões de Khazad-dûm, dando gêneros alimentícios a eles em troca de armas e outros utensílios fabricados com a especializada metalurgia anã. Muito tempo depois, já na virada da Segunda Era para a Terceira, Isildur, alto rei de Arnor e Gondor, passava pelo local com sua comitiva, voltando de Minas Tirith, após a Guerra da Última Aliança, com o objetivo de passar por Rivendell, antes de voltar para os seus domínios em Arnor. Porém, no dia 4 de outubro do segundo ano da Terceira Era, antes que ele e suas tropas pudessem alcançar o Passo Alto, passagem que ligava Rovanion a Eriador, através das Montanhas Nevoentas, um grande grupo de orcs os emboscou nas margens da Grande Floresta, cercando o grupo na altura da foz do rio Lys. Os inimigos superavam as forças de Isildur na razão de 10 para 1, e os humanos acabaram sofrendo baixas terríveis, incluindo os 3 filhos de Isildur, Cirion, Arathan e Elendor. Isildur despachou seu escudeiro Ottar com os fragmentos de Nácio e retirou sua armadura, pulando no rio Anduin e colocando um anel, que ele havia conseguido ao cortar a mão do Senhor do Escuro com a Nácio, durante o enfrentamento final nas portas de Barad-dûr. Isildur conseguiu inicialmente despistar os orcs, porém, a correnteza do Anduin o arrastou para os alagados da foz do rio Lys, e lá o anel o traiu, caindo no fundo do rio e se perdendo de seu alcance. Isildur sentiu um grande desespero com a perda do anel, mas depois sentiu um grande alívio, já que havia se livrado de um grande fardo. Ele então foi alvejado pelos orcs, após sair da água nos alagados, morrendo e tombando nas águas. Seus homens foram massacrados, só restando um, o escudeiro de Elendor, um jovem chamado Stelmo, que havia sobrevivido por ser soterrado pelos cadáveres, até os orcs serem emboscados por homens da floresta e por tropas de Thranduil. Em decorrência da morte de seu pai e de todos seus irmãos, Valandiel, filho mais novo de Isildur, se tornou o novo rei de Arnor. Após a morte de Isildur, por mais de 2000 anos, um anel ficou perdido naquele local, no encontro do Lys com o Anduin. Os habitantes locais, que haviam vindo em auxílio de Isildur, continuaram a viver seu modo de vida rústico nas margens da Grande Floresta. Muito tempo, então se passou, e um povo pequeno começou a habitar toda aquela região. Eram os ancestrais dos Hobbits, que por volta do 14º século da Terceira Era, se estabeleceram nos Campos de Lys, fundando vilarejos e se dividindo em 3 grupos. Os Grados, que viviam próximo às águas do rio e dos alagados de suas fozes, vivendo de pesca, os Pés Peludos, que viviam em tocas nas encostas das montanhas, e os Cascalvas, que viviam nos bosques, e eram mais aventureiros. Este pequeno povo prosperou por quase 1000 anos na região, mantendo relações estreitas com os Eotheld, que haviam chegado nos vales do Anduin no 20º século da Terceira Era, após seu antigo reino no leste da Floresta das Trevas ser devastado por uma peste e pelas guerras contra os orientais. Os Eotheld se misturaram com os povos humanos que viviam anteriormente na região e tiveram um certo grau de intercâmbio cultural com os pequenos, o que é indicado pela palavra Hobbit, que se deriva de Hobbitland, que era o nome que os Eotheld davam a eles em sua língua, que significa moradores de tocas. No ano de 2463, numa época em que a escuridão já começava a se adensar na Grande Floresta, 2 Hobbitland, do povo dos Grados, pescavam nas fozes do rio Lys, quando um deles, Deagol, acabou achando um anel de ouro.
Logo seu primo Sméagol desejou o anel, argumentando que seria seu presente de aniversário. Logo o mal daquele artefato possuía os dois, os fazendo pregar sobre a sua nefasta influência. Sméagol, então, possuído pela tentação do anel, estrangulou seu primo Déagol, pegando a maldita joia para si. Ele então voltou para a sua vila, que era comandada por uma matriarca, a sua avó. Ela então baniu Sméagol pelo seu crime horrendo, e este passou a viver nos vales escuros das montanhas, comendo peixes crus, enquanto um anel corrompia cada vez mais seu corpo e seu espírito, conferindo imortalidade a ele ao preço de o transformar em um ser deformado, escravo do anel. Devido aos seus horrendos gorgolejos, ele começou a ser chamado de Gollum, nome com o qual ele se tornaria conhecido pelos séculos subsequentes. Ele então se retirou para dentro das montanhas, se escondendo do sol e vivendo por séculos em cavernas profundas, até ser encontrado por outro hobbit, Bilbo Bolseiro. Desde o início do segundo milênio da Terceira Era, os pequenos que habitavam os vales do Anduin estavam se mudando, pois uma terrível escuridão começou a se adensar na grande floresta, que passou a ser conhecida como a Floresta das Trevas, se tornando habitada por criaturas terríveis como aranhas e morcegos, que eram alimentados pelo mal proveniente do necromante de Dol Guldur. Na época de Sméagol e de seu primo Déagol, a maior parte deles já havia se mudado, primeiro para a região da Terra Parda. Em seguida, a maior parte deles se mudou para o coração de Eriador, onde acabariam jurando lealdade aos reis de Arnor e receberiam em troca o direito de morarem no Condado dos Hobbits. Os que permaneceram persistiram por lá até a época em que a maior parte dos Eotheods se mudou para Rohan, sob o comando de Eorl o Jovem, o que fez com que estes últimos pequenos se sentissem desprotegidos e resolvessem mudar para o outro lado das montanhas enevoadas, se juntando aos seus companheiros. Após muito tempo, aquela terra se tornou relativamente abandonada, mas antes da Guerra do Anel, Saruman, em sua cobiça pelo anel, mandou seus servos vasculharem toda a região dos Campos de Lys, não encontrando nenhum sinal do anel, apesar de ter encontrado a Elendil-mi, joia da realeza Númenoriana perdida por Isildur. É dito que provavelmente Saruman possa ter encontrado também o corpo do antigo rei. Porém, talvez ele tenha dado um fim em seus restos mortais, de maneira cruel, o que seria apenas mais um de seus vergonhosos atos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com os vídeos dos Vales do Anduin. Aproveitem para se inscrever no canal e deixem aí embaixo o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo e até mais!